Boa noite, pessoal. Esta noite estaremos matando a saudade, né, do nosso Manaim, nossos encontros dia de terça-feira, essa noite. E lá a gente compartilhávamos nossas experiências de fé. E hoje eu quero também matar a saudade de vocês, trazendo aqui também algumas questões que era comum nos nossos encontros. Espero em Deus que cesse esses problemas e que a gente possa voltar a nos encontrar. E hoje eu quero trazer para os irmãos um pouco, uma reflexão acerca da nossa confiança, né? No nosso dia de hoje, o que nós mais precisamos é confiança. Independentemente da situação que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a confiar em Deus, né? Nada mais, nada menos que a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor, né? E de alguns personagens bíblicos que nos desperta para esse momento. E eu escolhi hoje, eu estava lendo a palavra de Deus, e um dos personagens que me chamou a atenção foi Davi, né? Davi, ele sendo ungido de Deus para ser rei, né? E no nosso dia de hoje a gente acha que quando Deus escolhe uma pessoa para uma determinada situação, acha que Deus vai simplesmente pegar aquela pessoa, prontamente colocar naquela situação, sem que haja da parte da pessoa a sua disponibilidade para o serviço. Davi, o homem segundo o coração de Deus, como diz as escrituras e as pessoas, os teólogos, no nosso dia a dia, ele teve algo especial. Eu simplesmente dizer assim, que dentro dele, ele tinha algo em especial, que diferenciava ele dos demais de alguns, eu digo hoje, de alguns personagens bíblicos, né? E aqui eu quero compartilhar com os irmãos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4 e o versículo 10, do 11 e 12. Primeiro vamos ler o versículo 4. Diz assim: Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e um palmo de altura. Isso quer dizer, ele tinha 2,90 m, mais ou menos. Versículo 10. Disse mais os filisteus: Hoje desafio hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel a palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 12. Ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, este homem já era velho, avançado de idade. Meus amados, esse filho de Jessé, chamado Davi, foi ungido rei de Israel. Ele estava em sua residência com seus pais, quando o seu pai chamou e pediu que ele fosse levar uns mantimentos para os seus irmãos que estavam em guerra. E Davi prontamente vai obedecer aquilo que seu pai tinha ordenado.
Porém, chegando nesse vale, vale de Sucó, aonde o povo de Israel estava acampado, que de um lado desse vale, um lado o povo de Israel estava acampado, do outro lado os filisteus, apareceu-lhe um homem cujo nome chamava-se Golias, um homem de grande estatura, mais ou menos 2,90 m de altura. Ele possuía um capacete de bronze e uma vestimenta de bronze e couraça, que pesava mais ou menos 600 quilos. Nas suas pernas, ele usava a tornozeleira, né, de bronze, ou seja, caneleira de bronze, né? Também punhava também uma lança que pesava mais ou menos 7 quilos e 200 gramas. Esse filisteu, Golias, ele saía todos os dias, de manhã e à noite, para afrontar o povo de Israel, os soldados de Israel. Tanto o texto do versículo 10 ao versículo 11 e o 12 vai dizer que até o rei Saul ouvia e temia. Né? E numa dessas, na ida de Davi para levar os mantimentos, Davi ouve, no versículo 26, vai dizer aqui, vamos compartilhar aqui com os irmãos. Parte B. Aí Davi ouve e ele pergunta: quem é este e circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? É essa a mensagem que me tocou o coração. Davi, ele ouve aquele filisteu e não olha para a sua estatura, não olha para utensílio de guerra, mas olha para Deus Altíssimo e vê aquele filisteu como um simples animal, algo comum. Não valoriza aquele filisteu. Simplesmente ele pergunta: quem é esse circunciso que afronta o exército de Israel? E o que eu quero trazer para o nosso dia de hoje é a pergunta: qual é a nossa posição diante da dificuldade? Será que nós vamos fazer como os filhos de Israel, que olhava a estatura de Golias, olhava para seus armamentos, seu capacete de bronze, sua vestimenta de bronze e couraça, suas caneleiras de bronze, sua lança afiada e sua espada? Olhava as adversidades, os problemas que o afligia, mas não olhava para o Deus vivo ao qual eles confiavam e adoravam. Assim é nossas vidas, do nosso dia a dia. Nós temos olhado pelos problemas, o tamanho do problema, mas não olhamos para o tamanho do Deus que nós servimos. Às vezes estamos passando por dificuldades, olhamos os cartões de crédito, olhamos a despensa vazia, olhamos as contas chegando, olhamos a falta do emprego, a saúde, olhamos todos os problemas, só não olhamos para Deus, que Ele é a solução dos nossos problemas. Às vezes nosso problema está do tamanho de Golias, né? Eu digo assim, é o Golias de nossas vidas. Mas qual a nossa posição? Como devemos agir? Como o Saul? Como os soldados, ao qual via o Golias, o filisteu, o incircunciso, segundo Davi falou, e se escondia e temia, durante 40 dias ele afrontava o povo de Israel? Até Davi chegar e perguntar: quem é esse circunciso? Nós vamos agir como rei Saul e como os soldados de Israel? Ou vamos agir como Davi? Perguntar os nossos problemas: quem é ele diante do Deus que nós servimos?
Eu me pergunto no dia de hoje, quem é esse problema mundial que estamos passando, esse vírus, diante de um Deus que nós servimos? Eu quero dizer para vocês essa noite. Não adianta nações querendo ser a melhor do mundo. Não adianta querer formar um governo mundial. Não adianta esse povo querer oprimir as nações. Não adianta eles quererem transformar o Brasil em um celeiro de alimento para as grandes potências. Não vai adiantar nada disso, porque nós confiamos no Deus vivo. Só para encerrar, eu vou trazer para vocês aqui o versículo 45. Disse assim: Disse Davi aos filisteus: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. É assim que nós devemos, diante de nossos problemas, agir. Eu irei resolver meus problemas. Irei diante de ti, em nome do Deus vivo, a quem você tem afligido. A palavra aqui, incircunciso, é pagão mesmo. Essas nações pagãs, os nossos problemas, a nossa adversidade, as nossas limitações. Precisamos sim colocar Deus diante dos nossos problemas. A nossa confiança não está nos nossos braços. Está assim em Deus. Quem era Davi diante de um homem daquele, se não fosse Deus com ele? Então, meus amados, quero pedir a vocês que continuem orando pela igreja de Jesus. Continuem orando pela, não só a igreja local, Jerusalém, mas aquela igreja que está, aquela igreja invisível, que está espalhada no globo terrestre. E que Deus venha aniquilar o poder das trevas que está oprimindo o mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse é meu desejo diante de Deus, para que nós permanecemos firmes em nome de Jesus. Um abraço do seu amigo e pastor Marcos.